Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco porque o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita. Toda hora borbulha uma notícia a respeito do Gigante da Colina, galera. Vamos falar aqui a respeito do nosso Vascão, galera, o Gigante da Colina. Vamos trocar aqui uma ideia, né, uma resenha. Não tem notícia, não tem nada muito importante a respeito do Vasco da Gama. Então tô tirando esse tempo para poder falar e desabafar algumas coisas, né, a respeito do Vasco da Gama. Estamos vendo aí o Mundial de Clubes aí. Botafogo, Fluminense, Flamengo, Palmeiras aí jogando contra os europeus, jogando contra os times aí do mundo e se dando bem, jogando muito bem. Ontem o Botafogo se deu bem em cima do Paris Saint-Germain, jogou, fez o dever de casa, fez aquilo que foi proposto, né? Aquilo que o técnico pediu e conseguiram sair com a vitória. A questão, gente, é o Vasco da Gama, né, cara? O porquê o Vasco da Gama não está figurando entre os grandes, o porquê o Vasco da Gama está nessa situação. A resposta todo mundo já sabe, todo mundo tá careca de saber que o Vasco da Gama ele é mal gerido, né, cara? Há 20 anos a gente vem sofrendo com gestões que não se preocuparam, né, cara, com o Vasco da Gama, nunca acharam que nós íamos chegar onde nós chegamos, no fundo do poço. As torcidas organizadas também não bateram, né, firme, não fiscalizaram, não entraram junto. E o torcedor também, cara, que não ajuda, né? Infelizmente a gente vê essas mazelas dentro do Vasco da Gama e o torcedor muitas das vezes fica calado, em silêncio, sem poder falar nada, sem dizer nada. Vemos golpes em cima de golpes nas eleições do Vasco da Gama, muita gente querendo sentar nessa cadeira porque essa cadeira do Vasco da Gama ela é muito importante, né? Ela lhe traz retornos financeiros, bons frutos, então eu acho que o Vasco da Gama para muita gente é uma mina de ouro e mais nada. É triste porque você vê pessoas aí que se dizem ser vascaíno, que se dizem sentar na cadeira para poder fazer o melhor para o Vasco da Gama e na realidade você vê o contrário, você vê pessoas aí se beneficiando, dando emprego, fazendo Vasco de cabide, né, de emprego. E isso vai deixando a gente que é vascaíno, torcedor, muito aborrecido, triste com uma situação dessa. O Vasco hoje passa por uma reestruturação financeira na mão do Pedrinho. Pedrinho, que é um ídolo, né, do Vasco da Gama, ex-jogador, ídolo assim como o Roberto Dinamite foi. E quando o Roberto Dinamite assumiu a presidência do Vasco, né, o Roberto Dinamite ele se deparou com muitas mazelas, com muitas coisas ruins que acontecem dentro do Vasco da Gama. E com o Pedrinho não está sendo diferente. O Pedrinho sentou na cadeira do Vasco e o Pedrinho hoje está descobrindo o que é o Vasco da Gama de dentro para fora. Ele conhecia o Vasco da Gama como profissional, como jogador, né? Depois conheceu o Vasco da Gama como comentarista, mas agora ele está conhecendo o Vasco da Gama na pele como presidente e está vendo o quanto as pessoas que se dizem ser vascaíno fizeram mal ao clube e não trataram o clube com devido carinho, com devido respeito que o clube merece. Estamos aí atrás de muitos clubes no Brasil, inclusive aí o CT do Vasco aí é um dos mais, vamos assim dizer, entre os grandes, né? O do Vasco da Gama é o que mais deixou a desejar. Hoje, né, está se falando em fazer um CT maravilhoso, um CT enorme, um CT de grandes proporções, mas se vê que pro Vasco da Gama, cara, é muito difícil. Eu postei aí no meu canal mesmo, aí no status aí, shorts, né, que fala no Instagram é Reels, no WhatsApp é status e no YouTube é shorts. Eu postei aí o CT do Mirassol, cara, Mirassol, irmão, tem um CT maravilhoso, um CT que dá de 10-0 no Vasco da Gama. Olha a situação em que nós chegamos. Então, vendo clubes de segunda divisão com CT melhores que do Vasco da Gama. E a gente vê uma situação que parece que não tem fim, mano, dentro do Vasco da Gama. Agora você vê aí o Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco. Agora o cara tá querendo sabotar a recuperação judicial porque ele não quer
diminuir o seu valor, né? Diminuir o valor que ele emprestou ao Vasco da Gama, mas como presidente lá, ele mesmo falou que ele iria se pagar, que ele iria, né, fazer valer o direito dele de receber o valor que ele emprestou. E aí ele preferiu, né, rebaixar o clube, preferiu manter o clube, né, rebaixado, para que vendesse a ideia para o torcedor de que o Vasco era um clube de terra arrasada, um time sem condições financeiras nenhuma e que precisávamos de um comprador. E aí ele foi até esse comprador, né, e só apareceu esse comprador, não apareceu mais nenhum. E aí fechou o negócio com esse cara. E aí hoje se descobre que o cara, né, essa empresa nunca teve dinheiro, que ela estava usando, né, o dinheiro dos próprios clubes para poder fazer, né, girar os valores. E aí se descobre aí essa falcatrua, essa situação desastrosa, calamitosa dentro do Vasco da Gama. E agora ele vem querer sabotar a recuperação judicial porque ele acha que ele merece receber todo o valor que ele tem para receber, inclusive juros e correções monetárias pelo empréstimo que ele fez ao Vasco da Gama. Aí eu te pergunto, cara, um cidadão desse, ele é vascaíno? Ele tá mesmo a fim de ajudar o Vasco? Lógico que não, né? Principalmente um cara que sentou na cadeira do Vasco da Gama, viu as mazelas, viu tudo que é de ruim, viu como é que o Vasco está agonizando financeiramente e mesmo assim o cara tá com a faca no pescoço do clube, querendo e exigindo que o clube pague tudo a ele. Mas vamos entender que, como presidente e como ele sentou na cadeira, com certeza ele já recebeu muitas coisas do Vasco da Gama, muitos valores, principalmente dessa venda. Eu sempre questionei, sempre perguntei para quem foi a comissão de venda do clube. E aí ele vai entrar numa questão do seguinte: eu recebi comissão, mas eu quero de volta o que eu emprestei. Ou seja, o cara, além de receber comissão, além de receber por vendas de jogador, ou seja, milhões entraram no bolso dele, nos cofres deles, mas o dinheiro que ele emprestou, ele quer de volta, até porque o que ele recebeu foi pelo trabalho dele e ele ainda se diz ser o melhor presidente que o Vasco da Gama já teve. Como pode, cara, um cidadão desse ainda sentar na roda de samba, né, na barreira do Vasco e a torcida ficar rindo, tirando foto, pedindo autógrafo a um cidadão que só fez mal ao Vasco da Gama, junto com aquele candidatozinho pilantra safado chamado Osório? Aí a questão é, o torcedor vascaíno, ele merece o time que tem, cara. Porque se você senta ao lado de uma pessoa que só faz mal ao teu clube, você tá vibrando nessa situação. Então você merece o time que tem, você não tem o que reclamar. Mas eu, pelo menos, eu posso reclamar porque eu fui contra o Jorge Salgado a minha vida inteira. Eu sempre falei que esse cara iria sentar na cadeira para poder pegar o dinheiro dele de volta, para poder se beneficiar financeiramente com o clube. Mas muitos apoiadores resolveram acreditar e sentar ao lado do Vasco, ao lado do Jorge Salgado. Questão de apoio, cara, como costumo falar, é o seguinte: não há problema nenhum você apoiar alguém. Não há problema nenhum. Só que se a pessoa que você apoiou sentou na cadeira e começou a fazer coisa errada, eu acho que é correto você que apoiou, cobrar. Uma vez que eu apoiei e o meu candidato sentou na cadeira, eu tenho que ligar meu celular aqui e cobrar ele. Porque esse é o certo. Só que o que nós vimos foi o quê? Um monte de YouTube botando o rabo entre as pernas, se escondendo, se esquivando da responsabilidade de cobrar o Jorge Salgado. E até hoje, esses mesmos YouTubers que fizeram campanha política para o Jorge Salgado são os mesmos que hoje fazem política para o Pedrinho, são os mesmos que fazem lá, ó, a entrevista coletiva, são os mesmos que ficam, ó, de mimimi, mas ninguém fala nada a respeito das mazelas que o Jorge Salgado fez com o Vasco da Gama. E assim vamos continuar seguindo, sabe por quê? Porque é muito mais fácil nós sentarmos, puxar saco de quem está lá dentro para a gente poder, né, poder fazer perguntas na entrevista coletiva, poder ter acesso a notícias privilegiadas. Isso tudo é muito bom, cara, para o YouTube. Eu trago notícias aqui que já estão sendo ventiladas, ó, há muito tempo. E muitas das vezes, sabe o que eu ouço nos meus comentários? Pô, cara, essa notícia já está batida. Pô, essa notícia já foi dada. Traz algo novo, traz novidade. Cara, eu não posso trazer novidade, não posso trazer algo novo, sabe por quê? Porque eu não tenho costa quente dentro do Vasco da Gama. Eu não puxo o saco de ninguém. Eu não me vendo para poder ter, né, como acabei de falar aí, ó, notícias privilegiadas.
Então muitos youtubers se vendem para poder ter notícias privilegiadas, até porque quando você vem com notícias privilegiadas, o seu canal bomba de visualizações, porque você é o primeiro a trazer essa notícia, então ninguém sabe. E aí é muitos views, é muitos likes. Então o povo gosta disso, cara. O youtuber gosta disso e o povo que segue esse tipo de cara gostam também, curtem. Então não tem muito o que fazer. Os caras apoiaram o Jorge Salgado, apoiaram o Campelo, só apoiaram o Pilantra. E no momento que os caras sentaram, ninguém cobrou, ninguém falou nada. E é a vida que segue, cara. O Vasco da Gama tá agonizado, tá agonizando, tá passando por problemas difíceis, complicados, e nós continuamos achando que o Vasco da Gama é gigante, que o Vasco da Gama é o time que, pô, vai bater todo mundo. E na realidade, filho, o que nós temos é isso aí, ó. Botafogo, Fluminense, Flamengo, Palmeiras estão lá, ó, no Mundial, estão brigando na Libertadores, estão brigando na Copa do Brasil, estão brigando no Brasileirão, e o Vasco da Gama está fazendo o quê? Sobrevivendo no Campeonato Brasileiro, sobrevivendo na Copa do Brasil, sobrevivendo na Sul-Americana, né? Estamos aí brigando para não ser rebaixado, cara. Olha há quantos anos que o Vasco entra no Campeonato Brasileiro brigar para não ser rebaixado. E isso não muda. Entra ano, sai ano, e o Vasco briga para não ser rebaixado. Há 20 anos que eu não sei quem é que gritar é campeão, filho. Não tem um título de expressão, nada. Um título internacional. Todo mundo já ganhou um título, menos o Vasco. E a torcida ainda continua batendo no peito dizendo, aqui é Vasco. Realmente, eu também bato, aqui é Vasco. Não tem para onde correr, não tem para quem torcer, a não ser o Vasco da Gama. Mas eu tô aqui cobrando e sempre cobrando aos responsáveis, porque cobrar atleta é muito fácil, mas nós temos também que cobrar os responsáveis por isso. Entendeu? E quem são os responsáveis? São aquelas pessoas que sentam na cadeira do Vasco, são diretores executivos, são diretores, né, técnico, são diretores de futebol, vários executivos dentro do Vasco da Gama, e nós precisamos cobrar. E os sócios votantes, infelizmente, não protegem o Vasco de nada, e quando o Vasco precisa que eles, né, façam o correto pelo Vasco da Gama, eles são os primeiros a fazer o contrário. Fizeram essa votação, aprovaram essa empresa 77 Partners junto com o Jorge Salgado, que atropelou todas as etapas, né, da SAF, e sem ler contrato, votaram sim, e hoje nós estamos vivendo isso aí, ó. Então eu tenho que agradecer a quem? Eu tenho que agradecer aos sócios votantes, que ao invés de fiscalizar, eles simplesmente aderiram à amizade que tem com o Jorge Salgado e resolveram acreditar que ele estava fazendo bem para o Vasco e que a venda era lícita, sem ler contrato, sem fazer perguntas, sem questionar, sem nada. E hoje nós estamos passando por essa situação. Nós estamos colhendo fruto daquilo que nós plantamos. Infelizmente, o que tem para hoje é isso, galera. Então, não vou me delongar muito. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. E valeu pelo desabafo aí. Se quiser, pode botar o comentário aí. Inscreva-se aí no canal, tá? Deixa o like, comenta, compartilha aqui. Isso me ajuda bastante, galera. Valeu, tamo junto. E aqui é Vasco.